Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que está começando agora. Nosso bate-papo hoje é com a cientista política Luciana Santana. Ela nos faz uma análise sobre o resultado das eleições em Alagoas e, notadamente, da capital, Maceió. Professora, é um prazer tê-la aqui novamente no Frente a Frente e eu começo justamente questionando o resultado da eleição no primeiro turno na capital. Um resultado a que se deve essa reeleição do candidato e prefeito, né, JHC, e a derrota, claro, do Rafael. Queria agradecer mais uma vez o convite, é sempre uma satisfação estar aqui, né, acompanhando. Bom, a gente teve um cenário de muita tranquilidade no processo eleitoral em Maceió, né? Então, a gente já vinha há algum tempo fazendo algumas perspectivas, né, nesse sentido. Então, o prefeito entrou num cenário muito favorável a ele, né? Já com a boa avaliação da sua gestão e com favoritismo, né? E ele adotou estratégias, né, para manter, né, esse favoritismo aí do início ao fim e foi exitoso nessas estratégias, né? E aí, claro, não significa que eu concorde com as estratégias, né? Porque algo que eu acho que faltou nessa eleição em Maceió foi justamente o debate, né? Foi uma eleição apática, né, do ponto de vista das ideias sendo colocadas para a população, né? Exatamente. Por mais que a gente tenha o favoritismo, é importante, né, a qualquer gestor, né, independente de ser Maceió ou qualquer outro município, que ele esteja aberto a conversar com a população e também com aquelas pessoas que estão ali se dispondo, né, a serem também candidatos e candidatas, né? Então, a ausência nos debates, nas sabatinas, nas entrevistas, foi prejudicial do ponto de vista de qualificar o debate, de qualificar questões sobre a cidade, inclusive para ajudar o prefeito no segundo mandato, para ele entender o que é preciso melhorar, né? Então, nesse sentido, apesar das estratégias terem sido eficientes do ponto de vista, né, político, né, do ponto de vista de qualidade do debate, qualidade né, do que se espera numa eleição, eu diria que isso ficou muito aquém do desejável. A desejar, exatamente. Eu pergunto em relação ao debate, o que o candidato à reeleição teria a ganhar? Normalmente o que? A gente tem um segundo mandato, ou um primeiro mandato, e a gente quer um segundo mandato, né? Esse segundo mandato, ele é continuidade, mas a gente sabe que as cidades, elas se modificam ao longo do tempo. Então, sempre há questões que precisam ser melhoradas. Então, ao ir a um debate, ao ir a uma entrevista, né, ou uma sabatina, é uma oportunidade dele poder também receber informações que são, às vezes, críticas, às vezes elogios, né, mas que podem melhorar a própria situação da cidade, inclusive melhorar as propostas, né, a serem desenvolvidas no segundo mandato. E acatar também algumas propostas que são colocadas durante essa discussão, não é? Além disso, né, poder ver, né, às vezes o adversário tem uma ideia ali que pode ser agregada, né, ao seu trabalho, isso não é demérito nenhum, isso na verdade é algo positivo, é sinal que a pessoa está aberta. E de qualquer forma, eu acho que tem algo que eu diria que, né, apesar de ter sido uma estratégia eficiente, que deu certo, né, até porque é muito difícil o prefeito não se reeleger. A gente tem casos muito excepcionais em que isso não acontece. Então, na verdade, já era esperado uma reeleição ali, né? Mas as eleições também são momentos em que os candidatos e candidatas também colocam suas ambições futuras em jogo, né? E a ausência nesses espaços de debate pode também dizer que o prefeito perdeu muita oportunidade, né, de se apresentar para além de Maceió, projetar, né, o seu nome, né, inclusive em outras bases, porque mesmo tendo sido deputado estadual, deputado federal, as bases são muito diversas, né? Então é importante também ali, diferentemente, por exemplo, João Campos. João Campos, ele não deixou de participar das atividades, iniciou e terminou a eleição com muito favoritismo e ele cresceu bastante, inclusive com a projeção nacional, né? Pois é.
E ambos são filhos de políticos, né? Também não dá para, né? Mais um é filho de político. Não, os dois são filhos de políticos, são de famílias políticas com tradicionais, com trajetória política, com inserção no legislativo, em outros espaços. Então, acho que perdeu a oportunidade de se projetar. Pode-se dizer que esta eleição demarcou, digamos assim, entre as principais forças políticas aqui de Alagoas? Bom, a gente já vinha tendo clareza que existem dois grandes grupos dentro do Estado que estão bem organizados, né? Um em torno ali do senador Renan Calheiros, né? Vários aliados, o governador, o Renan Filho e aliados, e outro em torno, né? Do prefeito, do Arthur Lira, né? Um segundo grupo. Então, esses dois grupos, né? Do ponto de vista de força territorial, eles têm se apresentado, né, como se mantendo ainda como predominantes, né? Agora, quando a gente olha o capital político no Estado, em termos de distribuição espacial, o MDB, a gente consegue perceber que ele conseguiu ter mais êxitos em termos de projeção no interior e de forma mais acertada em tentar se projetar para outros momentos eleitorais. Seria 2026, por exemplo? Com certeza, 2026, a gente tem vários cargos em disputas importantes, né? Tem o cargo de governador, a gente tem 2 vagas para o cargo de senador, a gente tem a bancada federal, né? E a bancada legislativa, né? Não é pouca coisa, e a gente sabe que tem aí atores políticos também surgindo, e dentro desses 2 grupos. Mas diante da iminência dessa eleição, dessa reeleição ser concretizada, foi, digamos assim, compreensível e necessária essa articulação para manter o interior, né, com a base de sustentação para as próximas eleições. Com certeza. Os prefeitos e prefeitas, elas formam e são bases eleitorais para a eleição seguinte. Então, com certeza, sendo mantido, e aí é algo que a gente precisa acompanhar, se essa força vai se manter ao longo desses 2 anos, né? A gente vai ver aí um 2026 muito diferente do que é da eleição da capital, uma eleição muito mais competitiva, né? Com um debate sobre Estado importante aí, com projetos bem claros. E acho que a gente vai ter muito que acompanhar aí e entender as ambições, né, dos próprios atores políticos nesse processo. É porque o JHC deu uma guinada ideológica em 2020, né? Ele foi eleito prefeito pelo PSB e hoje está no PL. A gente teve essa mudança partidária, né, do prefeito. Uma mudança aí também que a gente consegue compreender, que tem a ver com alinhamento em termos do conservadorismo, né, questões morais, religiosos, né? Agora, o que me surpreendeu foi que esse fator ideológico não surgiu na campanha para prefeito, pelo contrário. Em nenhum momento a gente viu inserções, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, tampouco a presença dele no palco, né? Então, aquela polarização, inclusive, que muitos analistas esperavam que acontecesse em todo o Brasil, na verdade, isso não aconteceu. Mas isso não aconteceu também com o presidente Lula, né? Ele se manteve mais só no finalzinho da campanha, no primeiro turno, é que ele falou sobre a importância da votação e tal, mas nada do decorrer da campanha, né? É isso, assim, na verdade, a questão do presidente é sempre mais delicada, porque o presidente está num cargo, né, ali com funções naquele momento de exercício. É diferente de quem está fora do cargo e pode fazer campanha tranquilamente, né, sem qualquer ônus. O fato do presidente se apresentar em vários palanques e principalmente palanques onde você não tem perspectiva de vitória, é muito complicado. Ao mesmo tempo, ele vai precisar dialogar com os prefeitos eleitos, mesmo aqueles que estão no campo da oposição, né? Então, mesmo assim, a gente ainda viu inserções dele, né? No início, mais ao final. Então, algumas inserções foram colocadas, mas eu diria que de ambos a gente não viu engajamento, né? E não viu também essa reprodução dessa polarização nacional nas eleições aqui em Alagoas. Partidos mais fortalecidos nessa eleição? Incluindo, perdão, a interrupção,
incluindo ainda o segundo turno que vai haver no âmbito geral em várias capitais, né? Sim. Em âmbito nacional, a gente consegue ver ali um fortalecimento dos partidos que a gente denomina como centrão, que a gente denomina assim, mas não estão no centro. Eles são de direita, né? São partidos de direita, e que de alguma maneira vem também construindo, né, essa força política, né, desde 2014, né? Tem fortalecido, então hoje a gente tem o PSD como principal partido, com o maior número de prefeituras, né? A gente tem o MDB, que perdeu essa posição, mas continua também sendo um dos que mais tem prefeituras no país. A gente depois tem o PP e outras siglas, né? O PT, na eleição de 2020, ele saiu muito fragilizado, perdendo muitas prefeituras. A gente consegue notar uma mudança nesse cenário, um crescimento, né, em alguns municípios e em algumas capitais, inclusive do Nordeste, que normalmente a gente não vê um grande protagonismo do PT nem em eleições municipais, a gente vê nas eleições estaduais, mas na municipal não vê. Mas a gente tem cenários interessantes, como o da disputa em Natal e também em Fortaleza. Então, há aí também eu diria, uma sobrevida, né, do partido, que ainda continua pequeno se a gente compara com 2004, quando a gente compara com 2008 e com 2012. Mas, quando a gente compara com a última eleição, deu uma melhorada nesse cenário. E a gente tem ali uma maior fragmentação entre demais partidos do campo progressista. Seja como for, é possível dizer que a gente tem visto também aí, no âmbito local, entre parênteses, um endireitamento político-partidário, né, da política local. Isso tem a ver, claro, também com um grande protagonismo que a gente tem visto do legislativo nesses últimos anos, né? As emendas PIX, né? Essa relação que o Centrão estabeleceu ali, de ser mais protagonismo frente ao Executivo, isso tudo contribuiu para que a gente tivesse aí lideranças engajadas e levasse aí adiante um número maior de prefeitos e prefeitas com êxito eleitoral. Professora, a bancada do prefeito reeleito cresceu e vai fazer a diferença e vai também ditar muitas decisões, não é? Com certeza, né? A gente sempre espera, né, quando a gente elege um prefeito, uma prefeita, que ele consiga executar aquilo que ele propôs, né, enquanto plataforma de governo. E para que isso seja possível, é importante que ele tenha uma base de sustentação no legislativo, né? A gente tem essa aliança já eleitoral, então a gente vai ver que alguns casos, como o caso de Maceió, onde a Câmara Municipal ela veio com uma força governista muito forte, muito potente, né? Ao mesmo tempo, a gente também vê nomes da oposição que eu acho que vão ser muito importantes para a gente qualificar e diversificar o debate sobre a cidade no parlamento. Essa questão da oposição é uma oposição qualificada, pequena, porém faz um grande barulho na Câmara Municipal, não é? Exatamente, eu sempre falo, em uma democracia, né, a gente sabe que a maioria, né, ela tem mais preferências, mas não significa que as oposições, que quem está no campo divergente, não deva ser ouvido, pelo contrário. As oposições são saudáveis para o processo porque qualificam. Assim como no processo eleitoral é importante eu falar de debate, conversa com os adversários, em governos também é importante que a gente escute as oposições, porque às vezes ela está vendo um problema que às vezes quem está numa situação não vê e que é importante para a cidade, que é importante para o Estado quando a gente está pensando em governo. Então as oposições também têm um papel primordial no debate sobre a democracia. Pois é, mas na prática, no exercício do poder, a gente está acompanhando a confusão estabelecida com os totens da segurança pública instalados na capital, aqui em Maceió, e a divergência, né, de prefeitura e governo do Estado. Como a senhora vê essa questão na prática, no exercício do cargo e das ações? Bom, essas situações são complicadas quando a gente não tem um alinhamento entre o prefeito e o governo do estado, né? Em alguma medida, a utilização dessas estratégias, né, de divergência e não resolução dos problemas numa outra arena institucional que a gente tem,
inclusive com participação dos parlamentos, né, seja a Câmara Municipal, seja também a Assembleia Legislativa, né, a gente mostra que quer sinalizar alguma coisa. E ali vejo claramente uma estratégia de tentar já antecipar questões de 2026, né, tentar se colocar Mas quando se trata de políticas públicas, né, é segurança. Os totens estão ali para identificar, quer dizer, a prefeitura tem a guarda municipal e os totens do estado têm, tem toda uma estrutura, né, policial de apoio e de ação, na verdade. Então, deveriam somar e não dividir. Exatamente. Acho que isso poderia ser resolvido, né, em outra esfera e de uma forma mais amigável, considerando que existe um objetivo, né, de melhorar de plural e de melhorar a qualidade de segurança pública, inclusive segurança de todos nós, cidadãos e cidadãs, né? Mas, infelizmente, nem todos os políticos têm a maturidade suficiente para poder lidar com a situação dessa maneira democrática e diplomática, né? Então, é uma pena que quem sai perdendo é a população nesse sentido. Espero que resolvam e que a gente possa ter tanto cuidados e responsabilidades sendo exercidas no âmbito do município, quanto também responsabilidades resolvidas no âmbito do Estado, até porque a segurança pública é uma competência constitucional dos estados. Exatamente. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que recebe a cientista política Luciana Santana. Ela faz uma avaliação sobre o resultado das eleições municipais em Alagoas e no Brasil. Professora, a questão da abstenção, como a senhora analisa aqui no estado e no âmbito do país? Bom, o último parâmetro que a gente tem em termos de abstenção foi a eleição de 2020 em plena pandemia, né? Então, a gente ali teve uma alta taxa de abstenção, né, que era até então considerada mais alta, mais claro, com uma justificativa plausível, né, da situação de emergência sanitária. Essa eleição foi também uma eleição de alta abstenção, considerando assim, que é uma eleição municipal e que a gente, né, sabe da proximidade entre os eleitores e os candidatos. E isso, em tese, deveria reduzir essa abstenção, né, fazendo com que mais eleitores compareçam às urnas, né? Então, a gente teve aí um aumento, né, dessa abstenção, né, que a gente pode justificar que teve predomínio nas capitais, né, onde realmente há um distanciamento maior, e também por causa do cenário de muitas reeleições, possibilidades de reeleições. Por que eu digo isso? Porque em cenários onde você praticamente tem uma decisão já definida, ou pelo menos, né, muito clara, né, do cenário eleitoral, a chance de eleição daquele que está, né, ocupando um cargo, né, ali o cargo de prefeito, é mais tranquilo. Então, os eleitores se sentem muito mais tranquilos em se abster, né, do processo e não comparecerem ali às urnas para votar. Então, isso que acontece. Mas em Alagoas, a gente teve no interior uma baixa abstenção, mas na capital um aumento, né, da abstenção, tendo em vista o cenário de favoritismo do prefeito. A senhora atribui a esse favoritismo à abstenção? Com certeza. É um cenário que deixa o eleitor muito confortável. Os eleitores, engraçado, a gente sabe como eles se sentem. Eles gostam de participar, mas gostam também de
de decidir. Então, quando não há uma competitividade tão alta, eles se abstêm porque é mais tranquilo, enfim, ficam com a consciência mais tranquila nesse processo. E no cômputo geral, país? A gente teve uma eleição que eu diria nacionalmente tranquila, porque a expectativa era aquilo que eu já mencionei em outro momento, era que a gente tivesse cenários de polarizações políticas em todo o Brasil. Isso não aconteceu, até pela especificidade do que é uma eleição municipal. Uma eleição municipal é olhar para as cidades, olhar para os temas nos quais ali impactam diretamente a vida dos indivíduos. Né? Por isso que a participação no debate é importantíssima. Exatamente. Né? Por isso participar do debate, essa interação com o eleitor e com os adversários é super importante. Né? Isso não aconteceu, não existiu esse cenário de polarização. Então a gente teve cenários muito tranquilos, né? Com algumas exceções, como foi o caso de São Paulo. Não. Né? O antissistema Pablo Marçal, não é? E também o antidemocrático. Sim. Né? A atitude com Guilherme Boulos foi algo que não se via e não se imaginava que pudesse acontecer. Né? Você acusar um concorrente de ser usuário de drogas com toda a documentação fake. É uma situação extremamente lamentável dentro de um processo democrático, né? Onde você espera que as pessoas possam trazer informações para qualificar o debate e esclarecer o eleitor, e não trazer questões falaciosas, mentiras, para poder impactar né, no resultado. Agora é engraçado como o próprio eleitor, né, muitas vezes ele responde essas reações, né? A não ida de Pablo Marçal, o que quase não aconteceu, quase que ele ia para o segundo turno, é uma resposta também do eleitor de não aceitar né, esse tipo de atitude, né? E espero que a justiça também cumpra o seu papel, porque quer queira ou quer não, foi um crime cometido. O que se espera da justiça eleitoral? Os crimes né? precisam né, ser responsabilizados quando identificados né, os seus atores e a sua intencionalidade, e ficou muito claro. Sobretudo agora, com a inteligência artificial, onde se pode fazer tudo e algo mais. Exatamente, e esse caso nem foi de inteligência artificial, né? Eu digo da ação da justiça eleitoral. Uma das grandes preocupações da justiça eleitoral esse ano era entender também como que a inteligência artificial iria impactar nas eleições. E o problema não foi nem esse em São Paulo, foi justamente questões de caráter, questões de falta de idoneidade né, dos candidatos, e a gente viu uma eleição extremamente deprimente. Né? O fato do atestado falso foi só um dos elementos. Né? A gente teve uma situação de ataques, de difamações em todo o processo com vários outros adversários. Isso é inadmissível no processo democrático. Eu sinto que a gente não tenha tido regras para eliminar esse tipo de situação ainda no início, né, quando estava começando. A gente, né, isso aconteceu nas vésperas da eleição ali, com o bloqueio de redes sociais, mas eu acho que foi muito pouco, tendo em vista o impacto total, né, de tudo que causou. As pessoas não conseguiram discutir a cidade em São Paulo, em nenhum momento. Pois é, e aqui também não. Aqui por omissão e enfim, mas não pelo mesmo motivo, realmente a gente teve essa ausência. Em outros lugares a gente também viu, mas em uma dimensão menor. Em outros a gente viu, como eu mencionei o caso de João Henrique Campos, em Recife, que ele eu diria que é um dos nomes hoje que mais chamam a atenção, porque é isso, né? Mesmo com o favoritismo, mesmo estando na disputa com o ex-ministro de Estado, né, não criou nenhum tipo de obstáculo a poder dialogar e para essas interações importantes, né, do processo eleitoral. A composição partidária como um todo, como a senhora avalia nesse contexto? Em termos municipais? Sim. Ela é muito variada, né? Se a gente pensar em Maceió, né, a gente vê uma composição tendo em vista as características dos partidos locais. Então, a gente vai ver, por exemplo, né, o PT praticamente, ele nunca foi um protagonista.
Não, então ele entra muito ali como coadjuvante, né, dentro desse processo, diferentemente da eleição nacional ou de eleições importantes em todo o país, né? O que a gente vê... Essa avaliação leva em conta a condição da disputa partidária em federação, por exemplo, ou não? Não, independente disso, o PT ele nunca teve esse protagonismo em Maceió, né? No estado Maceió, sim, na capital. Então a gente tem situações muito específicas que ele chegou ali ou conquistou um deputado, né? Ou um prefeito, como é o caso, né? A gente teve um prefeito do PT eleito nesse ano. Mas Alagoas, ela tem outras tradições e outros partidos do campo progressista, né? Como o PSB, inclusive, sim, que siga pela qual o prefeito foi eleito em 2020, né? A gente tem o PDT, o PSB, né? Eu diria que até o MDB hoje ele dialoga muito com esse campo da centro-esquerda dentro do estado, né? Faz esse papel bastante importante. Então, em Alagoas, a gente tem uma configuração muito própria das características e das partidárias e das lideranças mais influentes dentro do estado. E isso é muito diferente quando a gente vai para outros estados, né? Onde a gente vê, às vezes, situações onde, por exemplo, o PL, no sul do país, né? Se a gente olha Santa Catarina, se a gente olha no Paraná, né? O aumento, né, por exemplo, de prefeitos do PL, né? Foi mais significativo em Minas Gerais, né? Em São Paulo. Em outros, o MDB continuou sendo fortalecido, como, né, situações do norte e do centro-oeste do país. Então, no âmbito local, o interessante é isso, que ele não reproduz a mesma composição de forças de âmbito federal. A gente sempre tem uma diversidade muito grande e as características regionais e locais muito preservadas. O que a senhora diz da composição partidária que faz com que um candidato consiga a condição, não é, de estar na suplência com 2 votos em detrimento a um candidato que teve, digamos, vamos colocar 1.000 votos? Como justificar isso no âmbito mais amplo para o eleitor ter essa confirmação? Isso eu diria que são algumas questões não resolvidas no campo institucional, né, e legal, né? A gente tem aí algumas cláusulas de barreira que muitas vezes são permissivas em casos esdrúxulos como esse, como a gente já teve casos, por exemplo, fenômenos como o Enéas, que levou além dele, né, tantos outros com a votação muito pouco expressiva, né, em comparação a que o próprio candidato teve. Mas isso é algo a ser corrigido, assim, né? E quem precisa corrigir isso são os próprios legisladores dentro desse processo. Então, há interesse no seu? A gente tem essas anomalias que precisa. Depende, às vezes quando você tem representantes que não vão ser incomodados por essa modificação, à vontade. Se aquilo se toca em alguma liderança, em algum aliado, aí é mais difícil. Mas é uma anomalia, né? Pode se avaliar os dois são anomalias, tanto o erro, né, em termos do resultado, quanto a anomalia também do nosso sistema de representação, que muitas vezes não está orientado para atender interesses do cidadão, e muito mais os interesses particularistas, né, dos partidos e daqueles que estão nesses espaços de poder. O que dizer da juventude nesse pleito este ano? Bom, a juventude tem um papel fundamental sempre, na verdade, nos processos, né? É de onde a gente espera que se tenha renovação, uma oxigenação do processo eleitoral. Então, a gente viu aí, em termos de eleitorado, uma mobilização grande de pessoas de 17, 18 anos buscando, né, a primeira titulação, né, para votar. Isso é um ponto positivo, mostra que existe ali uma vontade de contribuir com o processo, né? E a gente também vê eleitos, né? Não são majoritários, mas a gente vê alguns jovens eleitos que podem modificar, e aí sempre eu falo, ou não, aquele processo, porque depende de quem esses jovens. É a mesma pergunta que a gente fala quando são mulheres. É bom sempre ter muito mais mulheres dentro dos espaços de poder, mas quem são essas mulheres? Elas vão levar adiante as pautas realmente ou para importantes, compor a cota do partido? Ou simplesmente tá ali reproduzindo as mesmas práticas, né, que os homens fazem. E eu falo a mesma coisa para os jovens.
qual que é o diferencial que esses jovens estão apresentando? Eles têm alternativas de pensar novas políticas públicas para atender os jovens, né? Eles estão pensando em emprego e renda, estão pensando em melhores condições educacionais. Se estão, ótimo, isso é muito positivo, né? Isso aí diz que a gente está tendo uma boa renovação. Se for uma reprodução das mesmas práticas, aí a gente continua vivendo problemas, né, que a gente tem em termos de resultados dentro desse processo. Redes sociais. A gente viu que essa campanha teve um componente muito expressivo, né? Foi uma campanha instagramável, digamos assim, tiktokiana, né? Porque quase não houve comício, não se viu comício. Foi uma eleição bem apática do ponto de vista da mobilização das pessoas na rua. Não se viu isso em Maceió. A que se deve, além do que eu estou colocando? É verdade. Durante esse período de campanha eleitoral, eu tive a oportunidade de estar em alguns outros municípios, fora de Alagoas. E o engraçado é que em todos esses lugares que eu tive, mesmo estando no processo eleitoral, não via essa mobilização. A gente sequer via muitos carros adesivados, né? Então, a gente consegue perceber o quanto hoje as redes sociais estão substituindo os meios convencionais, os recursos convencionais de propaganda eleitoral. Por um lado, é positivo do ponto de vista de poluição visual, que a gente reduz. Por outro, realmente perde um pouco a graça, né, da gente não conseguir sentir, né, a temperatura, a vibração e a temperatura eleitoral nos municípios. Que é um momento bacana de se ver, né? Exatamente. Independentemente... Até a ida, né, às urnas, né, dessa vez, diferentemente da eleição de 2022, né, foi uma eleição super tranquila, você rapidinho votou, né? Em sessões movimentadíssimas, que normalmente são movimentadas, então, assim, até isso, você não via pessoas muito com camisas e tudo, totalmente diferente das últimas duas eleições. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo, e já estaremos de volta. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a cientista política Luciana Santana, que faz uma avaliação do resultado das eleições municipais em Alagoas e no restante do país. Professora da Universidade Federal de Alagoas, sobre ainda essa questão das composições, o que vai ficar, na sua opinião, historicamente consolidado para um debate futuro, saído dessa questão nas eleições deste ano? Bom, é uma eleição que muda um pouco o sistema partidário brasileiro, né? A gente viu aí uma modificação, a ocupação de espaços por novos partidos, novas lideranças, né, se colocando, o PSD de Kassab, o PL de Valdemar Costa Neto, o PP, né, do grupo aí do Arthur Lira, mas que a gente tem o Eunício nacionalmente. Então, a gente tem essas situações aí dos partidos do Centrão ocupando um espaço e, claro, tendendo aí a influenciar muito na composição de forças que a gente vai ter no Legislativo Federal, né? Isso a gente já vê hoje uma composição muito forte do Centrão, mas a tendência é de ampliar isso e, consequentemente, talvez criando aí
muitas incertezas em relação ali à relação a ser estabelecida entre o Poder Executivo e o Legislativo nos próximos anos, né? Isso aí eu estou bastante curiosa para tentar entender como isso vai se dar, né? Inclusive agora com a mudança da presidência da Câmara dos Deputados, né? A partir de fevereiro do próximo ano. Então, vai ser muito importante a gente tentar entender como isso vai acontecer de fato, quem vai, né, estar nesse espaço, como esse novo presidente, né, ele vai dialogar com as lideranças parlamentares dos partidos políticos, mas também com a sociedade, se vai haver ainda manutenção, né, desse clientelismo por meio das emendas parlamentares. Então, é tudo uma incógnita ainda para a gente poder entender como vai se dar. A saída do deputado Arthur Lira abre um leque de suposições, né? Entre elas de que ele poderá vir a ser um ministro de Estado. Sobre essa questão, a senhora acredita que apazigua a relação de convivência do Legislativo com o Poder? É difícil a gente prever, né? É uma situação aí, mas acredito que há uma tendência natural, né, de uma acomodação maior dessas relações, né? Então, vamos aguardar para a gente poder entender melhor um pouquinho como vai acontecer. No caso, nós falamos sobre a juventude, que não se sentiu mobilizada, né, nesse processo eleitoral diferenciado, cibernético, digamos assim. A classe média brasileira, como ela está assistindo a essas mudanças que foram colocadas? Bom, a classe média ela é muito diversa, né? É diversa e é ela quem chama para a rua, que avança nos processos de reivindicação, enfim. A classe média tem essa característica, né? Tem essa característica agora desde 2000 né, da eleição de 2022, a gente vê um silêncio muito grande, né? Então é difícil a gente dizer como ela vai se comportar e como ela está reagindo a esses novos comportamentos, né, de jovens, né, de outras lideranças também desses movimentos, né? Mas há aí um fortalecimento também dessas bases por meio daqueles que muitas vezes iam para as ruas, né? A gente vê, falo sempre de Belo Horizonte, haja visto o caso, por exemplo, de Nicolas Ferreira, né, o candidato lá a prefeito em Belo Horizonte, o Engler, e outras lideranças no campo da direita, né? O próprio Marçal. Pois é, não se viu uma expressão mais adequada à gravidade do problema criado por ele, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, a gente vê lideranças jovens com um ótimo desempenho, né? Como o caso de João Campos. Então, é muito diverso. Como eu falei, a gente precisa entender isso a partir dos lugares onde esses atores políticos estão. Então, a gente tem uma variação grande por causa das próprias características do Brasil, que é um país continental, um país onde você tem muitas divergências econômicas, políticas, sociais. Pois é, e nas políticas públicas, no seu entendimento, o que estaria colocado como uma prioridade para esses novos governantes no âmbito dos municípios? Eu acho que está se colocando, não significa que eles colocaram como prioridade. Por exemplo, as questões relacionadas às mudanças climáticas e ambientais. É algo extremamente emergencial, né? A gente viu o que aconteceu, né, com vários municípios, né, no Rio Grande do Sul. A gente viu a questão das queimadas em vários estados brasileiros. Está vendo ainda, né? Está vendo ainda. Então, essa é uma pauta prioritária. Ou a gente para e discute agora, né, como os entes da federação, e porque eu falo os entes da federação, e responsabilização dos municípios também. Isso exige uma ação suprapartidária, não é, professor? Suprapartidária e cooperativa entre os entes da federação. Exige que governo federal, governos estaduais, municípios, eles possam dialogar e possam encontrar medidas que sejam resolutivas dessas questões. E quando se coloca que grande parte desses incêndios
na floresta amazônica e por todo o país são criminosos. Aí a justiça precisa responsabilizar, identificar, responsabilizar e mostrar, né, tendo um caráter pedagógico para que isso não se repita. Né? A gente não pode estar aceitando, né, esses tipos. E uma né? multa irrisória também, né, que se coloca. A penalidade é muito pequena para a grandiosidade do prejuízo sobre todos os aspectos, não é? Exatamente. A gente tem aí, hoje ainda, a justiça é muito falha, né, nesses aspectos. Então, mas mesmo assim, né, a gente tem outras formas de responsabilização, né, que a própria sociedade pode fazer. Né? Então, autuar, ter a partir dessa ação orientações de caráter pedagógico, realmente, para que a gente possa minimizar, né, o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, o que está acontecendo no deserto do Saara. Uhum. Então, é uma questão que não está afetando só o Brasil, está afetando o mundo inteiro e que tem impactos econômicos, sociais, né? Tem prejudicado as questões de garantia de segurança alimentar. Sim, a fome voltou ao... voltou, a gente reduziu a situação daquela que a gente encontrou em 2019, quando o Brasil voltou para o mapa da pobreza e da fome. O Brasil saiu, mas ainda possui uma situação de muita vulnerabilidade social, com muitas pessoas ainda com condições subhumanas, né? Subhumanas ainda, que precisam ser enfrentadas por todos nós. Agora, é interessante que uma pauta como essa, ela seja abrangente. E de quem partiria? Qual institucionalmente poderia encampar essa postura? Então, na verdade, existe uma coordenação nacional que precisa acontecer e acho que aí eu acho que o governo atual ele tem sido falho, né? E buscar, claro, uma cooperação entre os entes da federação. Isso é um papel do Estado e das unidades federadas, né? Então, é importante ter essa cooperação e essa coordenação no âmbito federal. Eu vou voltar às nossas questões locais, abrindo uma discussão leve sobre 2026. Diante do quadro que nós temos hoje, se não houver nenhuma alteração, qual é a expectativa que se tem? Bom, 2026, apesar da gente sempre falar, acabou a eleição, começa já se pensar na próxima eleição, né? Ou seja, né, tem 2 anos pela frente, muita coisa pode alterar, né? Mas hoje tem um desenho muito claro, né? Essas duas forças políticas dentro do estado de Alagoas, elas vão aí protagonizar a competição política 2026. A gente precisa identificar quais atores vão ser apresentados como postulantes a cada um daqueles cargos, né? E aí a gente já começa a perceber algumas movimentações importantes, né? Mas que podem ser alteradas a depender do contexto político, dos resultados locais em termos de gestão. Das articulações também, né? Das articulações, mas eu acho que isso já está mais definido hoje, assim. Está pré-definido. A não ser que aconteça realmente algum estranhamento muito forte, como em outros momentos aconteceu. Né? Mas tudo é possível, não é? Tudo é possível. Mas a gente sempre pensa, né? O que está acontecendo hoje, né? Então, frente a esse diagnóstico, a gente pode dizer que está um pouco mais desenhado. Professora Luciana Santana, eu agradeço mais uma vez a sua participação e, infelizmente, estamos concluindo o nosso bate-papo. Algumas considerações? Bom, eu queria, na verdade, agradecer mais uma vez o espaço, me colocar sempre à disposição para estar colaborando e continuar acompanhando o cenário político nacional, tanto aqui em Alagoas quanto em todo o país. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.